fica a pergunta, quem interessa destituir o poder de investigação? Quem tem medo? No texto da reforma administrativa, não está inserido, junto ao artigo 39A, de forma explícita, a estabilidade funcional do policial. Acredito que em nenhum país existe tamanha afronta. A insegurança gerada por essa emenda não há precedente em nenhum país. Eu não acredito que haja. A atividade investigativa das polícias estará totalmente comprometida e o caos, por certo, vai se instalar. Sem a garantia da prerrogativa de função, com estabilidade funcional, o beneficiado é o crime organizado e ele agradece, pois enfrentará uma polícia insegura para desempenhar seu mistério sem essas garantias. Como fica o povo, a sociedade, o brasileiro, com relação à segurança pública? Ficará a segurança privada com essa obrigação? E a quem pertence a segurança privada? Ao capital. Eles terão acesso a dados sigilosos do cidadão? Qual é o comprometimento de um não servidor com tamanho acesso a dados sigilosos e tantos outros itens da nossa infraestrutura, como armas, viaturas, coletes? Isso também está previsto, esse acesso no artigo 37A. Observe os senhores deputados, o artigo 84, inciso 6, a linha B1, na PEC 32, cria um nefasto novo instituto, o cargo em extinção à medida que vagarem. O que é isso? Isso mesmo, os cargos policiais poderão ser extintos por simples decreto. É, sem dúvida nenhuma, um meio político de enfraquecer as investigações, e não menos um ataque velado às instituições e atividades policiais. E o pior, altera-se o Instituto do Aproveitamento com a criação do artigo 41A, que não traz segurança jurídica do Instituto do Aproveitamento para os casos de reestruturação das carreiras. Ou seja, uma reforma que não traz no seu texto a criação de um dispositivo onde os governadores e prefeitos possam tratar do aproveitamento é uma afronta ao Pacto Federativo. Nós, do sindicato, o Sindicato Nacional do Servidor dos Funcionários do Banco Central, somos contrários à PEC 32/2020. Entendemos que a PEC 32 possui 5 grandes erros. O momento inoportuno para esse debate, más condições do debate, o prazo é muito curto, o debate está sendo feito de forma muito apressada, muito assodada, e muitas informações ainda não estão sendo disponibilizadas aos servidores que querem fazer um debate mais amplo. Entendemos que há um erro no alvo dessa PEC. O equilíbrio fiscal não vai ser atingido em cima dos servidores públicos. Outros atores poderiam contribuir melhor para a solução desse problema. Há alguns problemas de mérito na proposta e, por fim, claro, há inconstitucionalidades flagrantes na proposta. Aqui nós analisaremos a constitucionalidade, a conformidade, a juridicidade desse texto. Nós já vimos que cria 5 vínculos, né? Temos ali o vínculo de experiência por prazo determinado, por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. Nós temos muito temor do que será feito com o Estado brasileiro, especialmente com as chamadas funções essenciais à justiça. Continuaremos subsidiando os deputados para que consigamos produzir um texto que realmente traga eficiência, que realmente traga produtividade, mas não acabe com a estabilidade, que não torne o serviço público indesejável, que não torne o concurso público uma gaveta onde o cidadão brasileiro não queira mais depositar desejos e anseios. São tantos anos de preparo, de pós-graduações, de mestrados, de doutorados. O serviço público brasileiro é de excelência, e isso não sou eu que estou dizendo, o mundo reconhece. Os trabalhos, as operações do Banco Central, da Polícia, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como disse aqui, o órgão 400º, da Advocacia-Geral da União. Continuaremos tendo esperança num Brasil melhor, mas continuaremos, sobretudo, não esperando, mas esperançando, agindo ativamente no parlamento, que aqui é o lugar da construção. Pessoas sem vínculo, cidadãos brasileiros que não disputaram vagas seguindo o princípio do concurso público e da isonomia que estão previstos na Constituição e que passariam a ter acesso a dados importantes, a dados que em certas situações são sigilosos e devem ser mantidos restritos
a uma equipe de profissionais para que não haja exposição de pessoas investigadas ou não haja proteção ou uma intensidade extra nos casos de investigação de pessoas importantes no país. Então, isso tudo nós colocamos e foi bem recebido, e eu creio que já há uma percepção boa dos parlamentares nesse sentido, de não se estender essa compreensão do trainee como com o vínculo que foi apresentado, praticamente impossível de se adequar às estruturas das carreiras típicas de Estado do Brasil, por conta dos serviços essenciais que essas categorias prestam, que essas carreiras prestam. O segundo ponto, deputados, que eu gostaria também de deixar registrado para análise ainda na CCJ, é a questão de se deixar para um segundo momento definir o que são os cargos típicos de Estado. Para nós que pertencemos à carreira policial e os colegas da carreira da auditoria, nós entendemos que deixar de regulamentar ou de já no texto constitucional o governo especificasse o que ele entende, a formatação de Estado que ele pensa e como seriam essas carreiras típicas de Estado definidas ainda num conceito constitucional. O tema da reforma administrativa ele tem um impacto muito significativo em todo o serviço público, não é diferente também dentro da nossa carreira, que envolve discussões relacionadas, né, regime jurídico, contratação, avaliação, estágio probatório, estabilidade, demissão, e por conta, né, desse grande impacto, né, não apenas na vida do servidor, mas na atividade que ele desenvolve, é de suma importância alguns aspectos que eu gostaria de estar trazendo aqui, em especial no impacto que vai trazer no serviço apresentado pelos servidores para a população. Quando a gente fala, né, a principal implicação do texto está relacionada ao fim do regime jurídico único, da forma como nós conhecemos, a divisão dos servidores que atualmente, né, se encontram nesse regime jurídico único, com dois grandes grupos, entre os cargos típicos e os servidores que vão ocupar, né, vão utilizar o tal do vínculo por tempo indeterminado. E aqui a gente inicia a primeira grande problemática desse texto, em especial aí, a ausência de previsão dos cargos, né, que como é utilizado no texto apresentado, ou sequer de parâmetros na Constituição relacionados a quais seriam esses cargos típicos de Estado. A gente entende que deixar isso para uma norma infraconstitucional traz uma fragilidade, representa ali um risco, em especial para aquelas carreiras que apresentam atividades bem sensíveis. A expressão também utilizada de cargos ao invés de carreira, isso acaba permitindo que se coloque ali determinados grupos que muitas vezes não representam a expressão total daquela atividade desenvolvida por determinado órgão. No caso da Polícia Rodoviária Federal, nós somos um órgão que tem uma carreira única, mas nós temos, por exemplo, a nossa co-irmã, Polícia Federal, onde você tem a carreira policial federal dividida em 5 cargos. Então, isso poderia dar margem, por exemplo, a se colocar, né, um determinado cargo como típico de Estado e os demais cargos com um vínculo por prazo indeterminado, gerando assim uma fragilidade muito grande, uma insegurança jurídica para esses servidores. No caso das carreiras policiais da União, nós temos ali 3 forças policiais, na Constituição, lá no artigo 144, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Polícia Penal Federal. Nós temos uma peculiaridade que, apesar de nós sermos, do ponto de vista literal, na expressão gramatical da palavra, uma força armada, nós somos, do ponto de vista jurídico, constitucional, nós somos servidores civis. Então, o tratamento constitucional dado aos servidores em geral, ele se aplica também aos servidores policiais da União. Primeiramente, fazer a função, na minha concepção, da própria CCJ, né, que é, ao menos, retirar os dispositivos, por óbvio, inconstitucionais, para tratar da matéria que consiga, de verdade, dar seguimento. E mais do que isso, penso ainda que, se for dar seguimento a essa nova divisão da forma de ingresso no serviço público, das carreiras do serviço público propriamente dito, compreendo que minimamente nós precisamos finalizar a regulamentação da matéria, porque uma delas, qual seja o cargo ou carreira típica de Estado, ficou sem uma diretriz constitucional mínima, né? Seja
estabelecendo as funções típicas de Estado, seja minimamente estabelecendo as diretrizes do que seriam as carreiras ou cargos típicos de Estado, para fins de evitar, primeiro, excessos e também exclusão de algumas carreiras essenciais para a administração e manutenção mínima do funcionamento do Estado brasileiro.